Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. E hoje eu vou falar 3 coisas sobre aquela questão lá em Suzano, né? Os assassinatos que ocorreram. A primeira coisa que eu vou falar é que a gente não deve de forma alguma espalhar vídeos das pessoas morrendo, dos assassinos dando tiro, nem das pessoas mortas, nem vídeos nem fotos. Primeiro porque é um desrespeito para a família das vítimas, claro. Segundo, porque esse tipo de vídeo, quem gosta é o obsessor. É o obsessor que gosta dessas coisas ruins. Vai trazer para a pessoa que está assistindo medo, né? Agonia, sentimentos ruins. Então isso vai facilitar o trabalho dos obsessores. E mesmo se a pessoa não tiver medo, tudo, pelo menos uma raiva ela vai ter. Então isso também vai facilitar o trabalho dos obsessores. Então tomem cuidado. Existem obsessores que saem por aí procurando pessoas que estão assistindo esses vídeos para poder sugar o ectoplasma e a energia delas, para poder se ligar a elas e também influenciá-las. Então essa é uma realidade. Esse é o número 1. Número 2. Deus é o criador de tudo. Se Deus cria tudo, ele também comanda tudo. Se ele quisesse impedir que isso tivesse ocorrido, ele impediria, claro. Mas se ocorreu com a permissão de Deus, é porque teve algum motivo, não é? A gente tem que lembrar o quê? Apesar de parecer rude a forma que eu falo sobre isso, mas é uma grande verdade. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Isso não teria ocorrido sem a permissão de Deus. Se ele não impediu, é porque aquelas pessoas tinham dívidas. E faz parte da vida. Nós vivemos numa sociedade que no passado era extremamente cruel. Todos nós temos muitas dívidas. Então isso vai acontecer sim. Muitos lugares, com muitas pessoas. É por isso que às vezes ocorre tsunami e morrem milhares de pessoas. Brumadinho morrem milhares de pessoas. É claro que aqueles que causaram essas mortes, em todos esses casos que eu estou citando, não só nesse, ganharão uma bela expiação para pagar. Vão pagar por isso. Mas aquelas vítimas não eram verdadeiramente vítimas, né? Estavam espiando. Nós somos herdeiros de nós mesmos. O nosso hoje ocorre sempre por causa do nosso ontem. O que fizemos ontem vai refletir no nosso agora. Porém, tem mais uma observação para a gente falar também. Para essas crianças, adolescentes, isso não é tão ruim. Por quê? Eles estavam vivendo no planeta Terra, que é onde nós vivemos. Cheio de dificuldades, cheio de problemas, é calor num dia, no outro é frio. E aí tem risco de ser assaltado, tem que pagar o boleto da luz, o boleto da água, uma porrada de dor de cabeça. Toda vez que acontece alguma coisa, aí fica doente. Essas coisas não existem no plano superior. Então essas crianças que nem tiveram tempo de fazer mal, com certeza vão direto para algum lugar bom. E vão continuar a sua trajetória evolutiva lá, experimentando das melhores sensações, trabalhando, ajudando o próximo, em melhor vibração, sem ter tantas preocupações como nós que estamos aqui na Terra, né? Então a morte, como eu sempre falo, para os bons é boa, para os ruins é ruim. A morte só enfatiza mais a situação, né? Ela pega aquele que é ruim, que viveu uma vida razoavelmente boa aqui e manda para um lugar terrível. E ela pega aquele cara que é bom, que às vezes viveu uma vida sofrida aqui e manda para um lugar bom. Então a morte é isso, na verdade, essa passagem física. Claro que quem causa a própria morte aí é outro papo, né? Aí a gente não pode considerar. O cara pode ter sido bom a vida inteira, se ele se suicidou, ele vai ter que pagar por isso, e aí é outra questão. Mas de fato, as vítimas, elas entram como vencedoras no plano espiritual. Porque ela passou por toda a encarnação dela e virou a vítima e entra lá bem. Então os espíritos sempre falam para mim o seguinte, que é melhor entrar como uma vítima sendo assassinado do que como alguém que se defendeu e assassinou alguém. Não estou dizendo que a gente não deve se defender, claro que deve, mas eu estou explicando que a vítima é sempre mais bem vista, obviamente, né? Principalmente porque pagou seus débitos e agora volta para o plano superior lá, muito melhor do que a gente que está penando aqui. Agora daqui a pouco final do mês, um monte de conta a pagar, um monte de doença, cada hora é um problema que todo mundo tem, vai para o hospital e por aí vai. Mas é óbvio, essa vida terrena que eu estou reclamando, mas reclamando entre aspas, eu nunca reclamo, na verdade, eu não, mas eu estou citando, né, as coisas que podem acontecer. Essa vida terrena, ela é temporária e ela também serve para nos auxiliar, para a gente evoluir, para a gente passar por provas. Então a gente não deve reclamar e deve realmente cumprir. Mas se Deus considerou que aquelas crianças, aqueles adolescentes deveriam voltar, bom para eles. O próprio livro do Evangelho fala sobre isso, que mortes prematuras, vocês podem pesquisar lá. Fala que a morte
em realidade, a morte da pessoa que é nova é um bônus. O plano superior fala, ok, esse daqui pode voltar já, entendeu? Então tudo bem. Aí tem a terceira coisa, que é não ficar com raiva dos assassinos de forma alguma. Porque pensem bem, que vantagem que esses homens, que esses meninos tiveram? Nenhuma. Eles não se beneficiaram em nada, eles não estavam roubando, eles fizeram uma coisa totalmente errada, né? Em todos os casos possíveis, em todos os extremos, em benefício nenhum. Então você percebe, a primeira coisa que a gente percebe é que eles não eram pessoas normais, porque uma pessoa normal e boa não faria isso de forma alguma. E também não eram pessoas que estavam usando a malandragem para se dar bem. Eram ou pessoas loucas, né? Ou influenciadas ou com diversos problemas. Não tem outra questão. Principalmente porque o objetivo deles era causar destruição e depois se suicidaram. Então você percebe que é um caso assim triste. E obviamente eles pagaram muito claro por isso. Terão diversas encarnações pagando pelo erro que eles cometeram. Lembrando que não é porque aqueles que tinham que morrer morreram que esses que causaram o problema vão ficar impunes. Claro que não. Pelo contrário, né? Eles terão grandes penalidades. Não é porque o Joãozinho tem que morrer que um Fabinho, um assaltante, vai lá e encontra ele, mata ele, que o Fabinho está tranquilo. Não, o Fabinho vai ter uma penalidade independente da questão do Joãozinho, né? Ninguém reencarna com o propósito de fazer o mal. Isso é uma coisa que vocês podem marcar. Ninguém. Então sempre que uma pessoa está fazendo mal, ela está contra o propósito dela. Agora, o plano superior, com inteligências muito avançadas, faz esse gerenciamento, essa administração. Por exemplo, aquele precisa morrer, vamos colocar esse cara aqui que está a fim de matar, fazer um cruzar com o outro. Então é assim mesmo. Muito obrigado, pessoal. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, mandar para as pessoas. Lembrando também que eu fiz um vídeo de como auxiliar as pessoas que morreram nesses assassinatos e tudo mais. Vou colocar aí para vocês assistirem também. Valeu, pessoal, e até a próxima. Se inscrevam no canal, deixem o seu like. Tchau, tchau.